Olá, caros alunos do 8º ano de matemática da nossa Escola João Batista. Estamos aqui retomando o terceiro bimestre, começando agora, e recomendo, se você ainda não fez as atividades do segundo bimestre, está postado lá no grupo do WhatsApp, que você possa fazer. Vamos dar um tempinho para você, e eu sei que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você pode ainda participar, e aí a gente vai considerar. Mas agora o terceiro bimestre tem matéria nova e estamos fechando também o caderninho do volume 2 com a situação de aprendizagem 6 com vocês. Então eu quero pedir que você, por favor, agilize isso. Eu já mandei esse conteúdo que você está vendo na tela, no seu WhatsApp, para você responder e completar a apostila do aluno volume 2, a página 68 e 76. Não é difícil, não está complicado. E também temos aí os vídeos do YouTube que você pode assistir essas explicações com mais detalhes no centro de mídia, que você pode ver na televisão. Logo, esse conteúdo já passou, então você só pode ter mesmo pelo YouTube, né? Então eu coloquei umas atividades para vocês aí, como essa que você está vendo, por proporção, para que você tenha uma ideia mais ou menos do que nós estamos trabalhando, tá ok? Então, e para a gente retomar aí nosso assunto, que agora é grandezas proporcionais. Então, proporção é essa relação que nós temos aqui, que você está vendo nas páginas da abertura desta unidade. Eu coloquei uma atividade para você. Aqui nós temos um preparo de café, como fazer um preparo de café, 40 gramas de pó no filtro de papel, adicionar 500 ml. Então, proporção é essa, 40 por 500 ml. Então, essa é a razão que nós temos aí de pó para água. Isso é razão, tá bom? Então, só para a gente retomar um pouquinho com vocês, explicar, e eu coloquei também aqui grandezas proporcionais, vários exemplos, para que você possa, então, continuar com a atividade que está na sequência. Grandezas proporcionais, aí nós vamos falar de diretamente proporcional, quando uma grandeza cresce, a outra cresce também, né? E aqui é inversamente proporcional, quando uma cresce, a outra a grandeza diminui. A gente vai explicar detalhes disso para você agora, ok? Então, aqui estão as atividades. Razão é isso que a gente está vendo lá. Entre o segundo exemplo aqui, um jacaré maior, né? Ou seja, do jacaré açu do Amazônia, que é maior que o do Pantanal. Então, você vai ler e vai fazer esse exercício. Eu quero mostrar para vocês a apostila. Vamos para a apostila. E na apostila a gente vai estar buscando uma explicação melhor. E é meu interesse agora com vocês passar essa explicação. Então vamos lá. Nós estamos aqui, vou pegar para você uma caneta para a gente anotar e fazer uns rabiscos aqui, tá ok? Então nós vamos começar aqui com você sobre essa aula de matemática do terceiro bimestre, ainda conteúdo do segundo. Razão e proporção é isso. Nós temos aqui uma sala de 50 alunos, 30 são meninas e 20 são meninos. Qual é a razão das meninas? É 20 por 50. E a razão dos meninos? Então seria 30 por 50. Então aqui está uma razão, simplesmente isso, não precisa nem efetuar a operação, tá bom? Eu trouxe essa razão para que você entenda agora que isso é uma divisão. Então, nós podemos responder aqui, olhe bem, na página 68 e 70, onde eu estou agora. E situação de aprendizagem 4, tá bom? Nós temos que correr com isso daí. Em 15 dias, sexta-feira que vem, nós temos que terminar esse conteúdo, vamos fazer a correção e então vamos ingressar no volume 3, né, que é o terceiro bimestre. Estamos indo um pouco devagar com vocês aí. Essa situação nós temos aqui, para ilustrar uma conversa. Imagine que você tenha feito uma viagem de ônibus com duração de 1 hora. Nós vamos falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional. São grandezas. 1 hora para um lugar que fica a 80 quilômetros da cidade que você mora. Isso significa que a velocidade do ônibus foi de 80 km por hora. Está bem claro. Eu levo 80 km por hora, 1 hora 80 km é o que eu rodei nessa velocidade. Então a distância e a velocidade são exemplos, olhe bem,
Distância, velocidade são exemplos de grandezas. Está aqui a definição. Vamos ler, né, com cuidado e a gente vai então ter uma clareza desse conteúdo. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que você pode medir distância, tempo, etc. Podendo assim ser classificadas em grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, leia com cuidado essa explanação e vamos lá. Classifique a seguir os itens a seguir em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. No exercício de fixação que eu mandei para vocês, ele está mais fácil, uma questão porque ele está numa sequência didática de algumas coisas bem simples e depois vamos chegar nas complexas. Mas aqui também dá para a gente ajudar vocês, vamos lá, fazendo isso daqui, né? Então vamos justificar. A medida do lado de um quadrado e seu perímetro. O que ele está falando? Isso aqui é inversamente proporcional, versamente proporcional. O que nós estamos falando? O quadrado você sabe que são 4 lados iguais, né? Então ele é diretamente proporcional, porque quando aumenta um lado do quadrado, aumenta o outro. Então você tem um quadrado e você pode, então, se você aumentar aqui um quadrado, 4 lados iguais. Então se ele é 4 centímetros aqui, todos vão ser 4 centímetros. Quadrado é isso, senão eu tenho outra figura. Se você pega um quadrado e aumenta 5 centímetros, todos os lados vão ser 5 centímetros. Então, isso coloca como um exemplo aqui, né? Perímetro é essa distância, seu lado aqui. Isso aqui é um perímetro, é a medida que eu tenho nas retas. Se eu aumento uma unidade, vai aumentar uma unidade cada um, ok? Está aí a resposta para vocês. E o tempo que um automóvel leva para percorrer certa distância. Olha, a questão aqui é tempo, né? Então, e sua velocidade média, isso é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Lógico, né? O tempo, quanto maior a distância, maior vai ser o tempo. Isso está ligado diretamente proporcional. Vamos ver? Então, agora, se eu acelero, o meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? Então, essa questão que nós temos aqui. O tempo do automóvel leva para percorrer certa distância e sua velocidade média. Então, o tempo ele não é diretamente proporcional à velocidade, ele é inversamente proporcional. Pois quanto maior a velocidade média, o tempo do percurso será menor. Quanto mais você corre de carro, menor é o tempo que você vai chegar no seu destino, ok? Então é isso, diretamente proporcional quando a grandeza cresce junto. Você vai comprar, né, um chocolate, você vai gastar R$4. 2 chocolates, você vai dobrar, vai ser 8 e assim sucessivamente. Quanto mais você tem, mais você vai ter que pagar. Inversamente é o contrário, né? Eu tenho um carro, eu abasteço o carro. Quanto mais eu acelero, aumento o consumo, vai diminuir o combustível, né? Quanto mais devagar eu for, mais lento, eu vou fazer um percurso maior. Inversamente proporcional. Então, tá aí essa diferença para ajudar vocês. Vamos lá. A quantidade de funcionários de uma fábrica e o número de produtos. Olha bem, quanto mais funcionário, mais produto. Menos funcionário, menos produtos. O que você acha? Diretamente proporcional. Pois quanto mais funcionário, olha lá, letrinha aqui, né? Mais funcionário, aumento. Eu vou produzir mais. Então, isso é diretamente proporcional, quando as duas grandezas crescem juntos. A distância percorrida por um veículo e a quantidade de combustível. A gente já falou sobre isso, né? Então, diretamente proporcional, quanto maior a distância, aqui não é aceleração. Aqui está falando consumo. Quanto mais quilometragem, mais eu vou consumir. Então, é diretamente proporcional. Não tem nada a ver com aceleração, tá bom? Aqui é diretamente proporcional, porque se eu for daqui para Itapetininga, eu vou gastar 10 litros de combustível. Se eu for para Sorocaba, eu vou gastar 15 litros. Se eu for para São Paulo, 20 litros. Quanto mais quilômetro, mais consumo. Quantidade de trabalhadores de construção de um muro, sendo mantido o mesmo ritmo de trabalho. Então, esse inversamente proporcional. Por quê?
né? Quanto maior a quantidade de trabalhadores, eu vou gastar menos tempo para a produção desse muro. Então, quanto mais gente trabalhando, menos tempo eu vou ficar. Veja a tabela que descreve o mesmo percurso realizado por 3 meios de transporte diferentes. Então, nós temos 3 meios de transporte, né? Supomos patinete, moto e carro. A velocidade do patinete, 20 km, eu vou gastar 160 minutos. Né? Moto, eu vou a 40 km, eu vou gastar 80 minutos. Talvez uma estrada pequena, vicinal, não posso correr, então essa é a velocidade que a gente permite. Velocidade de 80, 40. Você percebe o quê? Né? As grandezas presentes nessa tabela são diretamente ou inversamente proporcional. O que você percebeu aí? Né? Quanto aqui o carro a 80 km, o que acontece? Eu vou fazer em menos tempo. Né? A moto, 40 km, 80. E o patinete, que eu vou com uma velocidade pequena, eu vou gastar mais tempo. Então a resposta qual é? O que você acha? Parabéns, inversamente proporcional. Ao duplicar a velocidade, o tempo é reduzido. Claro, né? Agora observe também a tabela, como estão associados o valor da quantidade de um determinado produto. E depois responda. Vamos lá? Então, nós temos aqui o valor de 210, a quantidade de produto 3. Né? A quantidade, se eu aumento o produto, quantidade, o valor vai aumentar. Você viu que dobra. Né? Eu dobrei aqui a quantidade, 3 para 6 é o dobro, também dobrou, 210 para 420. E se você dobrar aqui a quantidade, vai dobrar o valor, e assim sucessivamente. O que está falando? Que as duas grandezas estão aumentando. Então você pode colocar aqui, mas lá subiu o valor, também subiu a quantidade. Então a resposta está bem clara para nós, tá bom? Analisando isso, podemos observar o valor ser pago diretamente proporcional à quantidade dos produtos, porque ao dobrar a quantidade do produto, o valor pago também dobra. Escreva uma sentença algébrica que relacione o valor a ser pago e a quantidade de produtos. Então, o produto aqui, eu estou dizendo que custa, né? Você colocou a 70. O que é esse 70 aqui, professor? 310 dividido por 3 é 70 cada produto. Então, se você pegar o produto, ok? 70 vezes 1, 70. 70 vezes 3, 210. 70 vezes 6 e assim sucessivamente. Nós fizemos aqui uma fórmula, né? Uma ideia de como vai ser pago esses valores. Continuando. Quanto uma pessoa irá pagar, né? Pagar preço, olá, cifrão, caso ela compre 18 unidades do produto. Então, quanto que custa cada produto mesmo? 70. Então, como é que eu vou fazer? O produto aqui, né, lá, olha lá, quanto que vai ficar se ela comprar 18. Então, 70 cada um, vezes, né, vamos pôr o sinalzinho de vezes para ficar mais fácil, R$18, né? Então, nós vamos fazer aí a multiplicação, ok? Você vai pegar 70 e vezes 18. Então, nós temos 1.260, ok? Essa é a resposta deste exercício. Será que está certo desse exercício? Fazendo uma expressão escrita no item lá, tá bom? Nós temos, então, 1.260, ok? Encontre agora, letrinha D, a quantidade de produtos que uma pessoa poderá adquirir ao pagar 3.360. Ainda fazendo uso da expressão. Como que eu vou fazer? Ela vai gastar 3.360. Opa, quantos produtos ela comprou? É a mesma coisa. Então a gente vai fazer o inverso, né? A gente vai pegar aí, fazer a operação, aqui o produto, aqui seria o valor, né? Então nós fizemos uma expressão algébrica aí, ok? Então eu quero saber o número, né? Então a gente fez uma inversão aqui. Não sei se vocês estão habituados com isso, a gente já reviu isso no primeiro bimestre, explicando essa expressão. Ou se não, simplesmente você poderia pegar 3.360 é o total, dividido por 70, que é a unidade, e você vai então obter o número
de produtos que foi adquirido, 48. Ou essa expressão aqui que nós temos, tá? Então nós temos o produto aqui que é o total, vamos refazer aqui para vocês, né? Seria 3.360, ok? Igual a 70 vezes N, né? Aí, então nós vamos fazer aí a nossa operação algébrica. Eu acho que a gente já viu isso daí, ok? 70 aqui, né? Ele vem para cá dividindo, ok? E a gente vai ter N igual a 3.360 por 70. É a mesma coisa. Qual será o o valor de um produto? Explique como resolver essa questão, substituindo o valor de N por 1. Bom, já vimos lá, o valor é 70, 70 vezes 1 é 70 mesmo, porque é unitário. O funcionário de uma empresa irá encher um tanque de 200 centímetros de água de altura com água. Para isso, fará uso de uma torneira cuja vazão constante obedece à expressão A igual a 5 vezes T, em que A representa a altura, ok? A é a altura da água dentro do tanque e T o minuto que a água leva para atingir esta altura. Junto com um colega de turma, construa um gráfico que relacione as duas grandezas. Analise o resultado obtido por vocês e responda essa grandeza, são diretamente ou inversamente proporcional. Infelizmente não podemos estar juntos, seu colega também não pode, mas você pode fazer sozinho ou pode entrar em contato com um colega WhatsApp e vocês trocarem informação. Isso vai ser muito bom e é importante que você esteja fazendo, participando, para que você possa ter esse hábito de estudo e que isso enriqueça você através da aprendizagem. Logo, logo passará e a gente vai para a sala. Ok? Substituindo alguns valores da expressão dada A é igual a 5T, obtemos. Então, se você vê aqui, ó, A é a altura e T é o tempo. Quanto mais tempo, mais água eu vou colocar nesse recipiente, nesse tanque. Então, quanto mais tempo, mais água, mais altura. Logo, então, a grandeza é... O que você acha? É possível observar que quanto maior o tempo, a altura aumenta proporcionalmente. Então, elabore 3 problemas seguindo a orientação a seguir. O problema que envolve 2 grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Então, nós vemos aí que todas as respostas são pessoais. Por exemplo, aí os trabalhos anteriores podem servir de apoio para você. Então, eu voltando aqui, um problema que envolva 2 grandezas diretamente proporcional. Descubra, faça o que você acha que pode fazer. Sua mãe vai pedir para você comprar algo. Quanto mais você comprar, mais você vai ter que pagar. Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Inversamente, quando uma grandeza cresce e a outra vai então diminuir. Talvez, né, você pode observar isso através do combustível do carro, da aceleração, outros exemplos que eu quero que você pesquise, tá bom? Um outro problema, letrinha C, que envolva 2 grandezas, mas que não haja proporcionalidade. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quanto mais a idade da pessoa relacionada ao peso dela. Né? Categoricamente, no início da vida, sim. Mas depois, quanto mais anos de idade ele tem mais peso, não tem nada de proporcionalidade nisso. Pode acontecer, mas não é proporcional. Tá aí um exemplo. Vamos para o item 6 dessa situação. A área de um retângulo é 36 centímetros. A tabela abaixo nos mostra algumas possibilidades de se obter tal área, relacionada à medida do comprimento da largura. Então vamos lá. Nós estamos vendo aqui. Escreva a sentença algébrica que relaciona o comprimento C e a largura em centímetros. Opa, vamos lá. Então, nós temos aqui o comprimento é igual a 36 dividido por x, porque x é o que eu não conheço, é o descomprimento dele. Com o comprimento x, a largura, né, que a gente estabeleceu aqui, ó, C e a largura x, em centímetros. Este é um momento para ampliar a discussão e verificar as variações possíveis de uma expressão algébrica para dar
a partir da expressão da área, ok? Nós vamos desenvolver mais estudos sobre expressões algébricas, mas aqui é importante você já fazer essa observação. Comprimento 18, largura 2. Então, se você tem por base, né, a gente está vendo aí que tem algumas coisas acontecendo nessa largura e neste comprimento. Se você quer manter a mesma área, né, 36 centímetros quadrados, então ele vai ficar bem fininho, 18 de comprimento, 2 de largura, bem fininho. Mas se você diminuir aqui o seu comprimento para 12, você pode o quê? Deixar mais largo. 32 vezes 3, 36. Se você multiplicar 18 por 2 dá 36, 12 vezes 3, 36, 9 vezes 4, 36, 6, 6, 36, que virou um quadrado. Você alterou a forma, mas você não alterou a área, continua a mesma coisa. Isso daí é diretamente ou inversamente proporcional, ok? Então vamos para o último slide. Nós temos aqui a medida do comprimento da largura desse retângulo, são diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais ou não há proporcionalidade. Justifique sua resposta. Sim, inversamente proporcional. Você aumenta a largura, diminui o comprimento, ok? Vamos para o item 7. Estou sendo rápido por causa da nossa gravação. O gráfico a seguir relaciona um valor pago de acordo com o peso. Massa, adquirido o tomate, agora a análise, o gráfico a seguir responda aos itens propostos. Então, eu fui comprar tomates, e quanto mais tomate eu compro, o que acontece com o meu pagamento? Ok? É simples. Então, aumentou o número de tomate, vai aumentar o número de preço. Vamos lá como é que fica? Nesse gráfico, lá embaixo, aqui embaixo, ó, onde está escrito 1, 2, 3, aqui nós temos o que? Quilos de tomate, tá bom? Ó, quilos. Se eu comprar 1 quilo, eu estou pagando o quê? Né? Olha, aqui tem uma relação, aqui eu tenho um preço, ok? O preço está aqui, ó, 1 quilo de tomate custou quanto? R$ 1,50. Esse é o preço, ok? Se eu comprar 2 quilos de tomates, vamos lá, vou pagar R$3. Olha aqui, então já você tem uma proporcionalidade também. Eu já acabo descobrindo quanto custa o quilo de tomate. E ele está aumentando aqui progressivamente. Vamos para as perguntas. Qual o preço de 2 quilos de tomates? R$3. 1 quilo, R$ 1,50. Qual o valor pago a 5 quilos? 5, você pode ver, opa, vamos lá. Né? Sobe aqui, você já percebeu, olha o preço de 5 quilos de tomate. Está lá no gráfico. Tratamento de informação, gráfico. Inclusive, esse é um assunto da última situação de aprendizagem que eu estou unificando aqui para vocês, tá bom? A situação de aprendizagem 7, que fala de gráfico. Olha aí a aplicação do gráfico, tratamento de informação. Quanto pagarei se levar 7 quilos? Né? Você não tem no gráfico aqui o valor de R$10,50, mas você sabe que se você comprou aqui, ele está querendo saber 7 quilos, se você comprar, se você somar, né, as porcentagens que nós temos aqui, sabendo que é 1,5 kg, aumentando, vai dar R$10,50. Né? Como se classifica essas grandezas? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? É óbvio, né? É diretamente quando as duas grandezas crescem junto. Eu vou ficar por aqui para não estender o vídeo. Eu vou estar fazendo esses vídeos com mais frequência para vocês, ok? Então a gente vai encerrar e bons estudos e até mais.